Eu investi no fundo LVBI11, como vocês sabem, e agora ele está maior o valor dele do que quando eu comprei, ou seja, eu estou tendo lucro com ele. Então eu vou mostrar para vocês se está valendo a pena ou não vender esse fundo, para vocês entenderem mais sobre os dados dele, as qualidades e como que está a variação, para você ver se realmente vale a pena. Então, se você quer entender sobre ele e se eu vou vender ele ou não, fica nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá! Fala galera, tudo certo? Meu nome é Felipe, a gente está aqui no canal Espaço do Investidor mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário que eu tenho, que talvez você tenha ou você não conhece, vai ser uma ótima oportunidade para você conhecer, que é o fundo LVBI11. E ele, hoje na minha carteira, ele está dando lucro. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esse fundo, se está valendo a pena vender, se vale a pena esperar mais um pouquinho e explicar um pouco sobre as características dele e tudo que eu já ganhei com esse fundo, para vocês entenderem. Então a gente vai lá para o contador para falar sobre isso. E se vocês gostam de vídeos assim, sobre lucro, sobre dividendo, sobre fundo imobiliário, inscreve aqui no canal, ajuda a gente que vai fazer muita diferença. A gente está querendo muito atingir novas metas e vocês vão ser essenciais para a gente conseguir isso. Então vamos lá para o computador para vocês entenderem certinho. Bora! Então galera, estamos aqui no computador já e a gente vai falar do fundo LVBI11. Certo? Então, é um fundo que eu tenho e que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com ele, o que eu pretendo fazer, já que ele está dando lucro. Eu vou mostrar quanto que está sendo esse lucro aí. Então, é o fundo VBI Logístico, ou seja, ele mexe no setor logístico, ele tem galpões logísticos dos ativos dele em vários lugares aí do Brasil, certo? Aqui no site ele está valendo R$ 112,24. Vamos colocar em média esses 112 reais aí, certo? E aqui tem alguns dados dele. O último dividendo, que foi agora em dezembro, foi de 90 centavos, certo? O valor, que é o P sobre VP dele, tá a 0,95, certo? Por quê? O valor patrimonial dele por cota é 117 e ele tá valendo 112, ou seja, ele tá mais barato do que esse 117, por isso que está menor do que um aqui, tá 0,95, como se fosse um desconto. Mas a gente sempre fala que tem inúmeros outros critérios para seguir, que não é só esse, certo? E o interessante é que, olha só, ele teve uma performance de alta nesse ano de 13,29%, ou seja, o valor dele aumentou, ele teve uma alta. No começo do ano ele estava a menos de 100 reais, aqui ó, R$ 99 reais, e chegou a 112, né? Pelo menos agora, mas já teve uns valores maiores ainda. A gente vai ver, inclusive, lá na variação dele. Então vamos aqui está a minha conta da Nuinvest, LVBI11. Então olha só, o meu patrimônio nele hoje é de R$ 561,65, isso tendo 5 cotas. São poucas cotas, não é muita cota que eu tenho dele, mas esse é o valor que eu tenho. E o último preço aqui está falando aqui de R$ 112,33. Já é um pouco diferente ali, mas aqui vai atualizando de pouco em pouco, né? E o valor que eu tenho de custo médio foi de R$ 102,37. Ou seja, se eu vender hoje todos esses fundos, cada cota eu vou ganhar em média aí R$10, né? Mais ou menos. E juntando essas 5 cotas, seria R$50 que eu teria de lucro se eu vendesse, sem contar esse valor já existente, né? Que são esses R$102 aí. Então eu ganharia 112 vezes essas 5 cotas aqui, que daria mais de R$550 aí, certo? Então, mas como vocês sabem, quem acompanha, eu não vendo todas as cotas de uma vez, né? Eu sempre deixo alguma aí para ver se melhora a situação. E aqui tá a variação dela. Olha só, em um dia ele tá mantendo, né, do começo até o que tá agora, mas basicamente a mesma coisa. Mas dá pra gente ver em um mês o quanto ele já deu uma diminuída. Ou seja, ele estava um pouco mais caro do que isso. Ele já chegou aqui, ó, R$115, 115,59. Então, 116 ele já chegou aqui no ápice, certo? Então ele está dando uma pequena queda. E se a gente for ver nos 6 meses, olha que interessante. Ele sobe
e desce e sobe de novo. Então ele vai subindo, tem uma queda, só que ele dá uma recuperada às vezes até maior do que foi a queda. Por isso que se a gente for olhar aqui em um ano, olha como ele cresceu. Ele tem as quedas, mas depois das quedas ele sempre vai aumentando. Então, talvez agora ele esteja num momento desse de queda, né? Olha só, porque estava 116 e agora está 112. Então, eu teria lucro se eu vendesse agora. Mas talvez não seja ainda o momento certo para eu vender. Talvez dê para esperar mais um pouquinho para que eu tenha mais lucro com ele. E, claro, lembrando que a gente não está recomendando para que você venda, para que você compre, para que você deixe ele. Eu estou mostrando só o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, e eu tenho chances de errar e acertar como todo mundo. Também estou aprendendo, não sei muito mais do que todo mundo, mas a gente vai aprendendo junto. Essa é a questão. E olha só, eu tenho ele desde 2021, desde o mês 7 de 2021, e eu já ganhei R$ 111,44 de dividendo. Isso só com essas 5 cotas. E no começo eu tinha menos. Eu fui comprando essas 5 cotas ao longo do tempo, já que não é um fundo tão barato assim, né? Então, olha só, em dezembro, agora, no último mês do ano, eu ganhei R$ 4,50. Em novembro, R$ 4,35. E era até menos de dividendo e agora deu uma aumentada aí nos dividendos dele. Mas esses são os resultados, certo? Então, a variação dele é essa de um ano. A gente pode colocar até 5 anos aqui, que a gente vai ver o quanto esse fundo cresceu, o quanto ele valorizou. E por isso que muita gente, assim como eu, quem tem esse fundo, com certeza deve ter aí no custo médio um valor menor do que ele está hoje. A não ser que você comprou quando ele estava muito na alta, né? Mas foram poucos momentos a mais do que esse valor aqui. Esses dias eu estava olhando, ele estava 113, então quase 114, e agora ele está dando uma caidinha. E talvez ele suba, não tem como a gente saber ainda. A gente só vai ver isso conforme o tempo for passando e eu vou mostrando para vocês. Mas por enquanto, mesmo eu tendo lucro, eu ainda vou deixar ele aqui na minha carteira mais um tempinho para eu poder ver o que acontece com ele. E se eu achar a oportunidade, eu vendo algumas cotas aí dele, já que é um fundo muito interessante que me paga bons dividendos, se for ver com a cota em R$5. Quer dizer, com 5 cotas receber quase 4,50 aí, né? Então, a gente vai continuar falando desse fundo, mas primeiro eu queria que você comentasse se você tem ele, se você conhece, o que você está achando dessa variação. A gente está aqui para aprender a analisar esses gráficos, a entender o que quer dizer essas subidas, essas quedas, e aprender a analisar para ver se vale a pena ou não vender algum ativo, fundo, ação, enfim. Então, comenta aí e ajuda muito a gente pra gente saber e pra divulgar o vídeo para mais pessoas. Então bora lá pra frente para continuar falando do LVBI11. Então, galera, como vocês viram aí, esses eram os valores que eu tinha no fundo LVBI11. É um fundo que eu já tenho há algum tempo, alguns meses aí, já ganhei valores interessantes com ele. E eu vou ver ainda mais para frente o que dá para fazer mais com esse fundo. Dependendo de como for a oscilação, dá para comprar outras cotas ou continuar vendendo elas. Então, se você quiser continuar acompanhando para ver o que eu vou fazer com esse fundo e até outros que eu tenho, fica aqui no canal ligado, ativa o sininho aí, que tem muita gente que não vê as notificações. Então, para você ver antes de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho aí, que vai ser muito importante. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo, para entender mais sobre esse e outros fundos aí, certo? Valeu, até a próxima.